E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olá, querido, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fé e Finanças. Estamos no episódio de número 25 e sexta-feira encerrando agora essa sequência aqui onde nós estamos falando sobre o tema Não Serás Envergonhado. Esta é uma promessa de Deus para os seus filhos. Na semana anterior falamos sobre não perder os sentidos espirituais e nesta semana Joel capítulo 2, falando sobre este tema. É uma promessa de Deus, mas esta promessa ela vem de uma maneira que, juntamente com esta palavra de não sermos envergonhados, a sequência do texto em Joel capítulo 2, ele fala como? Sendo cheios do Espírito Santo, sendo revestidos de poder e de autoridade. Mas como eu falei no programa de ontem, existe um propósito para o Espírito Santo ser derramado, um propósito para o Espírito Santo revestir uma pessoa de poder e de autoridade, que está no capítulo 2 do livro de Joel, no versículo 32, onde diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas hoje, muitas vezes, elas confundem o propósito, a obra do Senhor na sua vida. O que acontece na igreja de Atos, ontem eu citei aqui Atos capítulo 1, versículo 8, o propósito do derramamento do Espírito Santo foi o evangelho, as boas novas, chegar a todas as partes do mundo, através de pessoas comuns, através de pessoas simples que entenderam, receberam esse revestimento de poder e começaram a testemunhar a respeito da vida, do ministério e do propósito de Cristo nesta terra. E o que acontece aqui nesse texto em Joel capítulo 2, depois do despertar da igreja, o Espírito Santo, quando reveste uma pessoa, quando reveste uma igreja, existe um propósito específico, que o reino de Deus seja estabelecido na terra, que vidas sejam salvas. Salvas do quê? Salvas da condenação, do inferno, da morte eterna. Que essas pessoas encontrem a vida em Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Sem as pessoas conhecerem a Jesus, elas não se voltam para o Pai. Jesus veio cumprir esse propósito, ele é esta ponte, esta ligação, é o que liga o homem a Deus, ele é o único intermediador entre o homem e Deus, não existe outro, ele é o fundamento da nossa fé, a palavra é clara a respeito disso. Eu quero ler um texto aqui para a gente fechar essa semana aqui, Romanos, capítulo de número 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui eu quero deixar claro para você, querido filho de Deus que está nos acompanhando através desse programa, você tem um chamado, você tem um propósito. Da mesma maneira que você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus, você tem a responsabilidade de reconciliar pessoas com Deus através da sua vida, através do seu testemunho. Tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, tudo aquilo que Deus colocou na tua vida, dons, talentos, ministério, condições financeiras, tudo isso tem um propósito. Fazer com que mais pessoas ouçam a respeito de Cristo, ouçam a respeito de Jesus e tenham a sua vida transformada, sejam reconciliadas com Deus. Sabe, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele trabalha na nossa vida, mas ele fala a respeito das coisas espirituais. Muitas vezes as pessoas, elas querem crescer financeiramente, profissionalmente e acabam usando muitas vezes o espiritual, achando que
para Deus as coisas são importantes, para Deus o que importa são as pessoas. A Bíblia diz que quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas de maneira natural. Quando você ouve e obedece a Deus e cumpre com o teu propósito nesta terra, naturalmente a prosperidade, a provisão, os recursos que você precisa virão e te acompanharão. Deuteronômio 28 fala a respeito disso. Mas quando você esquece do seu propósito, quando você esquece do seu chamado, quando você deixa de viver uma vida para a glória de Deus, quando você, deixa de cumprir, cada um tem um chamado, um propósito. Às vezes você é apenas investir financeiramente, às vezes é orar, às vezes é dentro do teu consultório, no teu trabalho, no que você está fazendo, você falar de Jesus para alguém, porque o texto está claro como as pessoas vão ouvir, como eles vão invocar se eles não crerem, como crerão se não ouviram falar de Jesus, e como ouvirão se não há quem pregue. Muitas vezes você não vai chegar em determinados lugares, mas o simples fato de você pegar essa mensagem e compartilhar com mais vidas, com mais pessoas, vai fazer com que essa mensagem chegue mais longe. Então pensa a respeito do que você tem feito com a sua vida, porque a Bíblia diz que o sal que não tempera, que não tem sabor, ele para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Isso é um sinônimo de humilhação, de vergonha. E a promessa é que o povo de Deus não mais seria envergonhado. Então nós só somos envergonhados nessa terra quando nós deixamos de cumprir com o nosso propósito de vida. Quando nós deixamos de ser testemunhas. Quando nós pedimos para o Espírito Santo nos encher, e quando ele nos enche, nós ficamos paralisados, não fazemos nada para a glória de Deus. Querido, você participa num culto no final de semana, no domingo à noite, você é revestido de poder, tem um propósito nisso. Não é para voltar para a tua casa na semana seguinte você viver a vida como se nada tivesse acontecido. É você viver uma vida que vai glorificar a Deus nessa terra, dar um bom testemunho, falar do amor de Deus, falar do Evangelho de Cristo, testemunhar o que o Senhor tem feito na tua vida. Senão, o tempo vai passando e você vai perdendo o sentido espiritual. Vai vivendo como o povo no livro de Joel, no capítulo 1. E de repente começa a viver situações na tua vida e não entende por quê. Porque você não está usando aquilo que Deus tem colocado na tua vida para você alcançar outras pessoas, para você estabelecer o reino de Deus nessa terra, para você reconciliar as pessoas com Deus. Pensa a respeito disso. Não desperdice o seu tempo, querido. Use o tempo que Deus está te dando para viver, para você viver uma vida que glorifica a Deus. Pare de perder tempo lamentando, reclamando, chorando, murmurando. Ergue a tua cabeça. Deus te escolheu, tem um propósito na tua vida. O Espírito Santo quer te encher, de revestir de autoridade para você ser testemunha do Senhor, da obra do Senhor aqui nessa terra. Como aconteceu na igreja de Atos, nós precisamos despertar e fazer a diferença na nossa geração. Precisamos despertar e viver um evangelho genuíno, que prega o evangelho em tempo e fora de tempo, que anuncia as boas novas dentro de casa, nos templos, nos colégios, nas empresas, nas ruas, nas praças. Precisamos desse despertar na nossa vida, para não vivermos uma vida de vergonha e de humilhação, mas vivermos uma vida que glorifica a Deus e que estabelece o reino de Deus nessa terra. Quero abençoar a tua vida nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que ouviram cada programa nessa semana. Que cada palavra aqui ministrada seja um despertar na vida dos teus filhos, principalmente daqueles, meu Deus, que estão buscando ser cheios do Espírito Santo, descobrir o seu propósito nesta terra. Enche-os da tua presença, Senhor, e não deixa que ninguém, ao se encher da sua presença, fique inerte, fique sem ação, fique vivendo uma vida para si mesmo, mas que ao receber o poder, a plenitude do teu Espírito Santo, decida agir e viver uma vida para a tua honra e para a tua glória, e que assim possamos alcançar mais vidas, para que pessoas comecem a crer, para que pessoas ouçam o Evangelho do Reino e decidam invocar o nome do Senhor e assim serem salvos, porque este é o propósito da tua presença, do teu Espírito em nós,
que jamais, Senhor, a gente perca esse sentido, o sentido de vivermos uma vida cheia do Teu Espírito Santo para testemunharmos a respeito do Evangelho. Alcança, Senhor, aqueles que estão nos acompanhando, nos ouvindo através desse programa, assistindo esse programa a cada dia. Desperta cada um para viver uma vida na Tua presença. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém e amém. Querido, que esta palavra traga frutos na tua vida. Que você não se acomode, que você não se acovarde, que você desperte para viver o propósito que Deus tem na tua vida e que você decida anunciar as boas novas. E se você busca o Espírito Santo, se você clama pela presença de Deus na tua vida, entenda que a presença vem. O Espírito, como eu falei nessa semana, não é para quem merece, é para quem precisa. E se você reconhece que precisa, Ele vem, Ele te enche, mas com um propósito, que você seja instrumento de Deus nessa terra para reconciliar o mundo com o Senhor. Pessoas à sua volta estão vivendo uma vida sem sentido e sem propósito, porque estão afastadas do Pai, porque não foram reconciliadas com o Senhor, porque não ouviram falar do Evangelho, não ouviram as boas novas, não conhecem a palavra de Deus. Seja um instrumento de Deus, abençoe vidas. Seja um instrumento de Deus, reconcilie pessoas com Deus. Seja um instrumento de Deus e viva o teu propósito nessa terra. Não mais uma vida de vergonha e de humilhação, mas uma vida de certeza, de convicção para a glória de Deus. Queridos, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like. Compartilha com mais alguém se essa palavra fez sentido para você. Se você deseja se aprofundar um pouco mais, tanto na palavra, quanto no teu desenvolvimento pessoal e profissional, aqui embaixo tem um link para você entrar em contato comigo, tem o meu site onde eu falo a respeito do meu trabalho profissional. Se você precisa de socorro, de ajuda, precisa sair da depressão, da ansiedade, de transtornos, de doenças psicossomáticas e precisa de ajuda, de acompanhamento, me chama, quero ter o prazer de ajudar você a crescer nesta vida, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional e na vida espiritual. Deus abençoe você, tenha um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus nos permitir.